paz de Jesus. No vídeo de hoje eu falarei a respeito se é necessário nós conhecermos a Bíblia. No vídeo anterior, e eu já até te faço um convite, se você ainda não viu o vídeo anterior, deixarei aqui no card, para que você possa acessar o vídeo anterior, que é se a Bíblia é palavra de Deus, para que ao você ouvir o vídeo anterior e esse vídeo e as séries que virão ainda, você possa então alcançar o objetivo, que é conhecer a Bíblia na sua íntegra, para que assim possamos valorizar e amá-la como ela merece. Amém? Irmãos, te faço a pergunta. Você precisa mesmo conhecer a Bíblia? Santo Agostinho, ele diz que ler as Sagradas Escrituras é pedir o conselho de Cristo. Então, irmãos, se nós pegarmos toda a passagem bíblica, é a vida do Senhor. E conhecer a Bíblia nos seus, em tudo aquilo que ela nos oferece, nos evangelhos, nos livros dos profetas, nos dá uma grande graça, que é conhecer a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, Jesus Cristo, e a pessoa do Espírito Santo. Sim, é um só Deus só, mas em três pessoas distintas, em três pessoas, em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E através do conhecimento da palavra de Deus, nós, no caso, conseguimos entender essa dimensão, possamos até mesmo entender a dimensão daquilo que é palavra e vontade de Deus para nós. E, tipo assim, a realidade de hoje, ela é muito complicada. Porque nós temos visto uma realidade muito adversa daquilo que é o próprio chamado de Deus. A palavra do Senhor diz: sede sal da terra e luz do mundo. O Senhor, ele nos chama a ser sal da terra e luz do mundo. Dar sabor aonde não se tem e iluminar aonde está escuro. Mas, irmãos, infelizmente nós nos encontramos em uma realidade que os próprios cristãos não estão executando aquilo que é o próprio chamado do Senhor. E eu e você, como graça e por bondade de Deus, o Senhor, ele nos chama mais uma vez a esse chamado. O Senhor, ele continua a gritar, o Senhor, ele continua a falar conosco aquilo que é desejo do coração dele para nós, a sermos sal da terra e luz do mundo. Existe um dito popular que se diz assim, que as más companhias são como um mercado de peixe. Acabamos por nos acostumar com o mau cheiro. Irmãos, essa realidade de más companhias é algo muito complicado. São Paulo, ele já diz que as más companhias corrompem os bons costumes. E diante dessa realidade de que muitos de nós nos acostumamos com piadinhas, nos acostumamos com gírias, nos acostumamos com tantos palavreados chulos, com tantos palavreados que não é do agrado do Senhor, que não é vontade do Senhor, porque assim é chamado de Deus a ser sal da terra e luz do mundo. Se o mundo tem oferecido aquilo que no caso é totalmente contrário àquilo que é chamado de Deus, eu e você, nós somos chamados a apresentar para o mundo, a ser no mundo aquilo que o mundo não pode oferecer, que é dar sabor aonde não tem e iluminar aonde está escuro. Irmãos, se infelizmente a realidade, assim como esse dito popular, se infelizmente essa realidade das más companhias tem infelizmente corrompido muitos costumes de muitos cristãos, quero relembrar a você uma realidade, um chamado e um desejo de Deus, que é a amizade com o Senhor. A palavra do Senhor diz assim:
em João capítulo 15, versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, podereis pedir tudo o que quiserdes e vos será feito. Irmãos, em primeiro, Deus nos chama a estarmos com Ele. Sim, por graça e por bondade de Deus, nós temos buscado estar diante da presença do Senhor. Nós temos buscado através da nossa oração, através do jejum. Sim, muitos de nós temos buscado a presença do Senhor. Mas o Senhor, Ele também nos chama a sua palavra estar em nós. Irmãos, a dimensão dessa palavra estar em nós, o estar a palavra do Senhor em nós, interfere na questão a qual o próprio Jesus ele também diz: pelos seus frutos os conhecereis. Pela nossa própria forma de falar, pelas nossas expressões, pelas nossas conversas, irmãos, nós saberemos aqueles que são de Cristo e aqueles que não são de Cristo. É também nessa importância de conhecer a Bíblia. Porque se nós conhecermos as Sagradas Escrituras, no caso, a própria palavra do Senhor estará gravada em nossos corações, a qual, pelo nosso jeito de falar, pelas nossas conversas e pelo conhecimento da própria palavra de Deus, auxiliará bastante no nosso diálogo, auxiliará bastante no nosso modo de falar. Porque é aquilo, quando nós nos acostumamos com uma amizade, quando uma pessoa, no caso, nós temos por amigo uma pessoa, e a pessoa ela fala sempre uma palavra, seja ela qual for, diante da realidade de nós ficarmos muito tempo com aquela pessoa, nós, no caso, nos acostumamos com aquela palavra, a qual aquela palavra entra no nosso vocabulário. Então, essa é a mesma realidade. Enquanto mais eu e você, irmãos, nos debruçarmos diante da palavra do Senhor, enquanto eu e você nos colocarmos inteiramente diante da palavra de Deus, nós podemos ter a plena certeza que nós estaremos no Senhor e a sua palavra estará em nós. Porque, irmãos, ler as Sagradas Escrituras, assim como diz também Santo Agostinho, ele diz que quando nós oramos, nós falamos com Deus. E quando nós lemos as Sagradas Escrituras, é Deus falando conosco. Então, irmãos, ler a Sagrada Escritura é Deus falando conosco. E nesse diálogo de eu orando, falando com o Senhor, e lendo a Bíblia, lendo a Sagrada Escritura, Deus falando comigo, é um diálogo entre dois amigos. Entre dois amigos. E não é isso que o próprio Senhor ele diz? No capítulo 15 de João, no versículo 14, Jesus ele diz: eu vos chamo amigos. O Senhor ele nos chama a sua amizade. O Senhor ele nos chama a sua intimidade, irmãos. Então, irmãos, se o dito popular ele diz que as más companhias são como um mercado de peixe, então, irmãos, busquemos a boa companhia. A companhia que nos é favorável, a companhia que, se nós termos essa companhia diante de nós, essa presença no meio de nós, se tivermos essa presença conosco, é necessário que nós jamais o larguemos, porque ela é necessária. Essa presença nos é necessária. E Jesus ele diz que essa palavra é necessária estar em nós, irmãos. É necessário. E se nós cultivarmos esse diálogo com o Senhor, esse diálogo através dessa leitura da própria palavra de Deus, que nesse diálogo da palavra de Deus é um caminho de eternidade. Por quê, irmãos? Porque a cada vez que nós nos colocamos a ler a palavra do Senhor, nós o conhecemos. O Senhor ele se revela a cada leitura que nós fazemos da palavra de Deus. O Senhor a cada vez mais ele se revela a nós. Porque é isso, irmãos. Deus ele não quer ficar obscuro. Deus ele não é um Deus distante, a qual é necessário, no caso que nós peguemos um avião, peguemos um jatinho, nademos
passemos a barco ou a lancha, ou não sei o que seja, para que, no caso, atravessemos um oceano inteiro para encontrar o Senhor, para assim podemos conhecê-lo? Não, mas o Senhor, ele se faz presente. O Senhor, ele nos dá a forma de nós o conhecermos, que é através da oração e através da leitura das Sagradas Escrituras. Então, irmãos, que possamos ler então a palavra do Senhor, que possamos lê-la, porque a cada vez que nós lermos a palavra de Deus, nós então podemos então conhecer. Irmãos, existe uma grande riqueza de nós conhecer a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus nos dará a grande graça da proteção sobre a nossa vida. Conhecer a própria palavra de Deus é nós termos essas palavras poderosas, tanto nos nossos lábios, quanto também no nosso coração. E se nós pegarmos, eu até anotei algumas coisas. No Salmo 119, no versículo 105, o Salmo diz assim: vossas palavras, ó Yahvé, são lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, irmãos, se nós conhecermos a palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o meu caminho. Então nós não erraremos, nós não vamos percorrer caminhos obscuros, nós não vamos percorrer caminhos, no caso, a qual se tem um túnel que não tem luz, que está tudo escuro, mas o Senhor será a nossa luz, para que nós não possamos tropeçar, para que nós não possamos então cair em buracos, a qual, no caso, a escuridão não nos mostra, mas o Senhor será a luz para que nos iluminar tanto a mente, para que possamos compreender a vontade dele na minha vida e na sua vida. O Senhor, ele será a luz para iluminar os nossos caminhos para nós onde andarmos, para, no caso, nós andarmos no caminho aonde Deus tem nos chamado. E a palavra do Senhor diz também assim: a lei, a palavra do Senhor Deus, ela é perfeita, ela é conforto para a alma. Irmãos, diante dessa realidade a qual nós estamos vivendo, de uma humanidade, de uma realidade de tanta agitação, de tanto barulho a qual nós vemos no mundo, a qual nem mesmo na roça nós encontramos, nem às vezes nós não encontramos calmaria e nem silêncio, mas nós podemos encontrar na própria palavra do Senhor conforto para a nossa alma. Diante de tanta perturbação na nossa alma, diante de tanto barulho, de tantas coisas que têm nos perturbado a alma, a palavra de Deus, a palavra do Senhor, é o conforto para a nossa alma. A palavra do Senhor também diz: o testemunho do Senhor é fiel, é sabedoria para os humildes. O testemunho do Senhor, a vida do Senhor, aquilo que é a própria revelação da própria intimidade de Deus, a qual está escrito na Bíblia, as revelações do próprio Senhor para nós, no caso, é fiel, é sabedoria para os humildes. E através desse conhecimento daquilo que é a revelação do Senhor, o Senhor, ele nos dá um norte. O Senhor, ele nos dá sabedoria, nos dá entendimento de coisas que humanamente nós não entenderíamos, mas é coisas espirituais, é coisas de eternidade, é coisas do céu que Deus quer nos revelar através do seu testemunho. E no caso, a última passagem bíblica que eu usarei é a palavra de Deus, irmãos. Nós jamais podemos trocá-la. Nós jamais, irmãos, podemos colocar outras palavras no lugar desta palavra de eternidade. Um dia, alguns discípulos quiseram abandonar o Senhor, porque perceberam que a sua palavra era dura demais, assim como diz João capítulo 6. E no versículo 68, a palavra do Senhor diz, assim São Pedro diz:
Senhor, para onde iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Irmãos, a pergunta é: preciso mesmo conhecer a Bíblia? E a resposta é: Marcelo, aonde iremos? Para onde iremos? O que conheceremos se somente o Senhor tem palavras de vida eterna? Irmãos, nós podemos ser conhecedores da ciência, da sociologia, da física quântica. Nós podemos ser conhecedores da galáxia, nós podemos ser conhecedores dos astros, nós podemos ser conhecedores de pigmentação, nós podemos ser conhecedores de tantas coisas humanas que não é pecado nós conhecermos, mas é bom conhecermos. Mas nós podemos ser conhecedores de tantas coisas, de tantas realidades, de tantas coisas. Mas se nós não conhecermos a palavra do Senhor, nós perdemos todo o nosso tempo através desses conhecimentos. Nós perdemos todo o nosso tempo. Porque conhecer a palavra do Senhor, sendo que a palavra do Senhor, ela é mais doce. Ela é mais doce do que o mel. Ter a palavra do Senhor é mais precioso do que o ouro e a prata. Porque, irmãos, conhecer a palavra de Deus em nossos tempos, ela é muito, muito necessária. Os dias são maus, como nós temos visto. Aquilo que já há mais de 2000 anos atrás, o Senhor ele já havia dito que o reino de Deus estava próximo. Irmãos, nós nos encontramos na realidade que ainda mais, se há 2000 anos atrás o reino de Deus já estava próximo, o que diríamos nós hoje? Ainda mais, o reino de Deus está próximo. O Senhor ele está próximo, irmãos. E nós podemos ver aquilo que tem acontecido hoje na nossa realidade. Aquilo que tem acontecido na sociedade. Quantas coisas têm acontecido, quantas catástrofes, quantos problemas, quantos males têm acontecido, que no caso é apenas uma realidade a qual antes já estava na Bíblia. Se nós pegarmos toda a Bíblia, irmãos, e fizermos uma comparação com a realidade de hoje e com aquilo que está escrito na palavra de Deus, é a mesma coisa. Não há diferença. Mas se nós conhecermos, irmãos, e essa é a necessidade de nós conhecermos a palavra de Deus, porque através do conhecimento da palavra de Deus nós saberemos, nós então entenderemos a realidade a qual nós estamos vivendo. Os dias são maus, irmãos, e é ainda mais necessário nós conhecermos essas palavras, porque conhecendo essas palavras, o Senhor ele nos dará o entendimento, a sabedoria de como nós nos comportarmos diante dessa realidade. Se nós pegarmos a palavra de Deus, em Mateus capítulo 24, diz assim, no versículo 4, Jesus respondeu-lhes: cuidai, que ninguém vos seduza. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu o Cristo, e serão muito seduzidos. Ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras. Atenção, que isso não vos perturbe, porque é preciso que tudo isso aconteça, mas ainda não será o fim. Irá levantar-se nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e grandes desgraças em diversos lugares. Tudo isso será apenas o início das dores. Então sereis entregues a tormentos, sereis mortos e sereis por minha causa. Sereis objetos de ódios para todas as nações. Muitos sucumbirão, serão traídos mutuamente e mutuamente se odiarão. Levantar-se-ão muitos falsos profetas. Muitos falsos profetas e seduzirão a muitos. E ante ao progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. A palavra do Senhor diz também em Timóteo,
capítulo 4, São Paulo ele diz assim para Timóteo, no versículo 4, a palavra diz assim: porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas suas próprias paixões e pelo plúrido de escutar novidades, ajuntarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão a fábulas. Tu, porém, sê prudente em tudo, paciente nos sofrimentos, cumpre a missão de pregador do evangelho, consagra-te ao teu ministério. Então, irmãos, nós vemos aqui na palavra de Deus, nós encontramos aquilo que infelizmente nós temos visto na realidade de hoje. Quantas fábulas, quantas teologias, quantos ensinamentos perversos que vai muito longe da sabedoria e da revelação de Deus, daquilo que é palavra e da vontade de Deus ao nosso respeito. E essas palavras, essas fábulas, essas ideias, essas filosofias são anticristãs. E é necessário, irmãos, que nós conheçamos a palavra de Deus, para que assim nós possamos distinguir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. As palavras, as pregações, as ideias, os ensinamentos, se eles são de Deus ou se não são de Deus. E como, Marcelo, eu saberei se o que é de Deus e o que não é de Deus? Irmãos, pelos seus frutos os conhecereis. Mas, Marcelo, como eu saberei qual fruto que é bom e qual fruto que é mau? Através do conhecimento da palavra do Senhor. Então, irmãos, nos dediquemos no estudo, no conhecimento da palavra do Senhor, porque nós podemos ter a plena certeza que os únicos beneficiados seremos nós. Por quê? Porque somente a palavra do Senhor é palavra de vida eterna. Então eu já quero te convidar a você se inscrever aqui no canal e acionar o sininho aqui embaixo, e que você possa compartilhar esse vídeo, para que muitas pessoas possam, então, ser alcançadas pela graça de Deus, ser alcançadas pelo amor do Senhor. Então, irmãos, não guarde as graças do Senhor somente para você, mas compartilhe. Inscreva-se no canal, deixa o seu like e compartilhe. Que Deus abençoe você.